Olá! Hoje nós estamos aqui para fazermos uma homenagem a uma pessoa muito importante, Francisco Cândido Xavier. Olha ele aí! Homenagem é quando nós usamos algum ato público ou alguma expressão para mostrar o quanto nós admiramos e respeitamos uma pessoa. Francisco Cândido Xavier, ele nasceu em Minas Gerais, teve 8 irmãos, era de uma família muito humilde e ele ficou órfão de mãe aos 5 aninhos de idade. Ele sofreu muita dor, trabalhou muito duro, adotou um filho e ele tinha uma grande mediunidade. Quando a sua mãe faleceu, o pai de Francisco Cândido Xavier não tinha recursos financeiros para criar aquele monte de filho. Então ele separou os filhos. E o Francisco Cândido Xavier também foi para ser criado com outra pessoa, no caso a madrinha dele. Por conta da sua mediunidade, Francisco Cândido Xavier sempre tinha notícias da sua mãe. Ele a via, conversava com ela e ela lhe disse que o seu pai teria uma outra esposa e que ela iria reunir todos os seus irmãos e com quem ela ia ter ainda mais 5 filhos. Francisco Cândido Xavier era católico e a sua família não acreditava na sua mediunidade. Sempre achavam que ele estava com algum problema, levavam ele para o padre, ninguém acreditava nas coisas que ele falava na família dele. Ele trabalhou desde pequeno, primeiro numa fábrica e depois numa venda. E a primeira vez que o Francisco Cândido Xavier vai numa sessão espírita foi no dia 7 de 5 de 1927. E olha só o que aconteceu. Lá naquela reunião tinha o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os dois codificados por Allan Kardec. E a mãe do Francisco Cândido Xavier se manifesta lá, dizendo que olha que maravilha, estavam juntos novamente e que aqueles livros eram tesouros de luz e que Francisco deveria estudá-los, cumprir com os deveres dele e que a bondade de Deus em breve ia permitir que eles tivessem novos caminhos. A mãe dele estava falando então do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. A mediunidade de Francisco Cândido Xavier sempre se manifestou. Médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. O médium, então, ele tem esse dom. Dom é uma inclinação, um talento, um jeito, uma habilidade. O médium tem então a habilidade para ouvir a influência dos espíritos. Existem vários tipos de vidência. Eu falei em ouvir, mas existe a vidência, que é quando se vê, a psicofania, que é quando se fala, a psicografia, que é quando se escreve, e muitas outras. Francisco Cândido Xavier tinha todas essas que eu falei. A mediunidade da psicografia que Francisco tinha, muitas delas foram feitas através do seu mentor Emmanuel. E o Emmanuel, como mentor, disse ao Chico que ele precisava ter muita disciplina em primeiro lugar. E em segundo lugar, mais disciplina. E em terceiro lugar, mais disciplina. Nossa, como disciplina é importante, gente. O que é isso, então? O que é disciplina? Disciplina é obedecer às regras, aos superiores, aos regulamentos, à ordem. Olha que importante, não é? A psicografia do Francisco Cândido Xavier também serviu para apoiar a ele mesmo. Olha que interessante. Houve uma época em que
Francisco Cândido Xavier estava lá na sessão pública do Centro Luiz Gonzaga, mas ele estava muito tristinho, porque no jornal da cidade tinham-lhe feito um monte de acusações descabidas. A maledicência crescera, estava todo mundo falando mal dele. E aí, o espírito de Cassimiro Cunha aparece-lhe sorrindo com uma bondade e escreve, através das mãos do Francisco Cândido Xavier, a seguinte mensagem: Homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue reparar o cão que ladra na rua. Olha que cachorro bravo! Com essa mensagem, ele estava querendo dizer que era para o Chico não recuar na sua tarefa, não prestar atenção nas pessoas que estavam falando mal dele, para ele caminhar com pressa no bem, se dedicar à atividade que ele estava fazendo. O primeiro livro que o Francisco Cândido Xavier escreveu tinha 256 poemas. Olha só, esse é o primeiro livro dele, Parnaso de Além Túmulo. Além desse daí, Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 400 livros. E ele não ficava com dinheiro não, viu, gente? Ele doava os direitos autorais para a Federação Espírita. Ele representa, para o Espiritismo, o homem de bem que é citado no livro de Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele viveu para a caridade, para o amor ao próximo. Nunca ficou com nenhum centavo das obras que vendiam e ainda vendem. Todos os donativos foram para as instituições de caridade e para o desenvolvimento do movimento espírita. Olha que legal!